Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiro de tudo, feliz 2021, que seja um ano mais leve, que seja um ano com vacinas e enfim. Vamos lá então para as minhas leituras de dezembro. Até que não foram tantos livros assim, mas tem um livro bem gordinho, então eu acho que isso explica um pouco. Então, por ordem de leitura, lembrando que ali embaixo na descrição do vídeo vocês acham o tempo em que eu falo sobre cada um dos livros, caso vocês queiram pular para alguma coisa específica. O primeiro livro que eu terminei de ler, que foi inclusive uma releitura para mim, é o Nine Stories, do J.D. Salinger. Esse livro aqui já está publicado no Brasil com uma tradução nova, chamada Nove Histórias. Eu vou deixar a capinha aqui, saiu pela Todavia. Tem um vídeo aqui no canal para esse livro, que eu fiz lá por 2017, eu acho. E eu reli esse livro agora porque eu fiz uma disciplina sobre ele com o Caetano Galindo, que é o tradutor das obras agora, né, das edições mais recentes desses livros. E, inclusive, as aulas estão disponíveis aqui no YouTube, caso vocês queiram. É só procurar Caetano Galindo aqui que vocês vão encontrar essas aulas. É uma aula para cada conto e é uma aula longa de barulhos de obra, mais ou menos umas 3h30 para 4 horas. Então, enfim, a gente leu cada conto e discutiu bastante cada um desses contos na disciplina e foi muito legal. Eu acho que minha percepção da obra mudou de leve. Já era uma obra que eu tinha gostado e eu acho que a gente leu com um olhar mais atento a técnicas de escrita e detalhes, e isso talvez aumentou um pouco minha admiração pelo Salinger. E para quem não conhece, esse aqui é um livro publicado originalmente em 53, sendo que vários dos contos já tinham sido publicados antes em revistas e tal. E muitos dos contos vão ter explicitamente um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente aqui soldados que voltaram para casa e como isso vai ter um impacto nas suas vidas e nas suas sociedades, ou alguns que não voltaram, né? Mas esse é um tema frequente entre os contos, mas também, no geral, uma sociedade pós-guerra lidando com tudo isso e saindo desse clima, mesmo que às vezes não diretamente relacionado, né, os personagens, as personagens em si. E é um livro muito sensível, o jeito com que ele vai apresentar as principais questões dos contos é sempre muito sutil, ele nunca vai chegar no grande fato. Os contos são esses contos que a gente tem a sensação que não acontece quase nada, a maioria deles, alguns acontece bastante coisa, mas é sempre essa coisa um pouco ao redor, o que acontece ao redor desses grandes acontecimentos. Isso é muito interessante aqui. E às vezes não são tão grandes acontecimentos assim, são pequenas epifanias, são pequenos momentos na vida dessas personagens. É um livro que eu recomendo bastante, eu gostei bastante desse aqui, mas a gente já chega que eu li mais Salinger em dezembro. Bom, o segundo livro que eu li esse mês, e eu gravei um vídeo pra ele, é Os Supridores, do José Faleiro. José Faleirão é um escritor de Porto Alegre, esse aqui é o primeiro romance dele, que saiu pela Todavia, e eu li logo que chegou aqui em casa porque eu achei a premissa muito interessante e o livro é muito bom. A gente tem dois rapazes, o Pedro e o Marques, que trabalham como supridores num supermercado, e eles estão cansados dessa vila, dessa vida, eles moram numa favela, e eles são cansados de todas essas circunstâncias sociais, e enfim, eles vão começar a vender maconha, que é uma espécie de buraco ali no mercado, e eles vão suprir o mercado, então os supridores têm essa brincadeira. E como foi pra eles arranjar esse rolê todo e desenvolver isso? Eu gravei um vídeo sobre ele, lá eu falo sobre algumas ressalvas que eu tenho em termos de narrativa, de técnica narrativa dele. Eu acho que tem alguns pontos que podem ser melhorados, mas no geral eu diria que é um livro ótimo, que merece lida, uma história muito interessante e de uma camada muito, enfim, eu recomendaria bastante o livro, caso vocês queiram saber mais, o vídeo está linkado. Outro livro, outra leitura que já tem vídeo aqui no canal é o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, do Edward Albee.
com tradução do Bruno Gambaroto, que saiu pela Grua. Isso aqui é uma peça de teatro, na realidade, então não é um romance, né, é o texto de teatro mesmo, né, com as falas dos personagens e tal. E eu já tinha visto uma montagem, a gente já teve várias montagens dessa peça aqui no Brasil, inclusive, existe filme, enfim, não é uma história tão inédita assim, que é sobre dois casais que estão ali numa casa de noite bebendo e já estão bastante bêbados, e essas conversas vão suscitar várias tensões e várias preocupações, várias questões ali entre todos eles, né, entre os casais em si, entre os dois casais. Então é muito uma dinâmica dessa que tá todo mundo no mesmo lugar e isso vai suscitando as tensões. As tensões não são exatamente algo que acontece em cena, mas sim o desenvolvimento da tensão em si, como isso vai escalando até chegar onde chega. É uma obra muito interessante, eu gostava muito da peça quando eu vi, e ler foi muito interessante, muito legal que a gente está tendo essas obras publicadas. Me parece que tem mais coisas dele que foram publicadas pela Grua, não procurei muito bem ainda. E quem quiser saber mais, também temos um link ali embaixo. Outro Salinger, então, que eu li esse mês, Fernie and Zoe, também já foi publicado aqui pela Todavia, vou deixar a capinha aqui do lado. Esse aqui é o livro posterior dele, depois do Nine Stories, mesma coisa, os textos já tinham sido publicados em revistas também, antes de serem publicados em livros, e me parece que o livro é de 61. E a gente tem duas histórias, uma chamada Fernie e uma chamada Zoe. Fernie e Zoe são dois irmãos da família Glass. E é nesse livro aqui, se a gente está lendo o Salinger na ordem de publicação, é nesse livro aqui que a gente vai entender a família Glass e vai, inclusive, descobrir que alguns dos personagens do Nine Stories estão aqui indiretamente, mas algumas das histórias do Nine Stories a gente vai unir, basicamente, né? Pessoas e situações que estavam em histórias diferentes como integrantes de uma mesma família. Nesse livro. E esse livro me encantou muito. Eu gosto muito do Nine Stories, mas eu gostei mais desse aqui, eu acho, porque justamente a gente tem mais tempo e mais espaço para desenvolver e se apegar com os personagens. Então no Fernie a gente tem essa menina que começa a ter uma crise, e no Zoe a gente tem essa menina que foi para casa e tá conversando com o irmão que é o Zoe, e tem todo então um desmembramento dessa conversa e dessa crise uma ordem bastante espiritual também. E a gente começa então a entender o clima dessa família e essas relações, são muitos irmãos, e enfim. Caso vocês queiram saber mais, também tem vídeo pra ele aqui no canal, e eu tô com o próximo, o último livro do Salinger pra ler em breve. Vamos ver se rola ainda em janeiro. E por fim, o último livro então que eu li esse mês foi o Todas as Cartas, da Clarice Lispector. Foi minha companhia de Natal e feriados e férias ali no meio, né, entre Natal e Ano Novo. E eu adoro ler cartas. Eu sou fascinada por ler cartas e, enfim, eu tenho essa questão com o gênero em si. E aqui a gente vai acompanhar então as cartas que ela escreveu de 40 à década de 70. Ela escrevia muitas cartas, principalmente para as irmãs, eu diria que o maior corpus são as cartas que ela escrevia para as irmãs. Ela morou muito tempo fora do Brasil, porque o marido trabalhava em embaixada, né? E então a gente tem uma quantidade muito grande de cartas de atualizações do dia a dia, atualizações familiares e esses pequenos acontecimentos da vida dela. A gente também vai ter muitas cartas para escritores, a Lúcio Cardoso, Fernando Sabino, Rubem Braga, falando tanto sobre a obra dela, quanto a obra deles, quanto as obras brasileiras que estavam saindo, eles estavam lendo e conversando sobre isso. A gente vai ter algumas cartas para algumas outras pessoas, às vezes vai ter uma coleção para o filho dela mais tarde, editores às vezes também, e nesse começo é muito interessante ver como ela está tentando se encaixar no mercado editorial e procurando lugares para publicar seus livros e os problemas práticos que ela teve com isso também, em grande parte também por não estar no Brasil, né, o que faz, eu acho que essas negociações num tempo de comunicação tão difícil serem bem diferentes.
Eu acho que como seria da natureza de uma coletânea desse tipo, às vezes elas são meio repetitivas, às vezes ela conta a mesma coisa para pessoas diferentes, o que pra mim como leitora não é um problema grande, eu acho que faz parte do tipo de gênero. E o que foi legal é encontrar essa autora que é tão grande hoje, tão reconhecida hoje, de um jeito tão simplório, tão vendo as inseguranças dela, tão... foi uma leitura interessante por causa disso. Eu teria um pequeno porém sobre as notas do livro. As notas são boas, mas às vezes me pareceram que elas estavam meio fora de lugar, assim. De tipo, fazer uma nota explicando quem é uma pessoa que já tinha sido mencionada na carta anterior, lá de antes, e dar aquela informação meio óbvia demais. Ou às vezes dá informações demais sobre alguma coisa e informações de menos sobre outras. Enfim, teve alguma coisa que não sei se no processo de edição, não sei muito bem qual foi a questão, mas eu achei alguma coisa nas notas assim um pouco estranha, um pouco deslocada. Mas é um livro que eu recomendo, principalmente para quem gosta de ler cartas ou quem tem algum apego maior com a Lispector. É um livro grande e às vezes cansa um pouco ler a coisa das cartas por causa das repetições e etc. Mas, enfim, pra mim foi uma delícia, eu adoro ler carta e eu acho que quem gosta de ler o gênero vai gostar bastante de ler esse livro também. Me surpreende algumas coisas, ela não fala muito sobre a guerra, por exemplo, apesar dela estar na Itália no começo da década de 40 e é bem en passant os comentários dela sobre a sociedade e a guerra. Ela vai falar algo sobre como é difícil comprar coisas, ou como nem foi comemorado quando acabou, mas ela não fala muito, nem atualizações, nem comentários mais aprofundados sobre isso. Enfim, algumas coisas eu esperava encontrar alguns temas aqui que não apareceram, que, enfim, curioso. A gente sempre se surpreende. Bom, pessoal, então era isso. Essas foram as minhas leituras de dezembro de 2020, esse ano que finalmente ficou pra trás. E antes ainda de terminar o vídeo, eu queria rapidinho falar sobre os planos de 2021, e a realidade eu não tenho muitos. Na realidade, 2021 tá sendo um ano muito estranho de planejar, né? A gente não sabe direito o que vai acontecer, e tem muitos Cs nesse caminho desse ano. E com isso eu não sei muito bem quanto tempo eu vou conseguir dedicar ao canal. Vocês que estão aqui sabem disso, com certeza esse canal é um canal bem informal e talvez ele vai ficar um pouquinho mais informal esse ano. Até porque eu tô aqui no YouTube desde 2012 e eu ando um pouquinho cansada de certos formatos, de certas estruturas e, enfim, eu quero ver se eu consigo experimentar coisas novas e talvez isso me empolgue um pouco mais, ou, enfim. Então, na verdade, é um pequeno aviso para dizer que não estamos trabalhando com uma periodicidade específica, com nada do tipo, ele tá mais solto do que foi em qualquer momento. E espero que vocês compreendam e continuem por aqui mesmo assim, mesmo né, nesse grau de incerteza, mas, enfim, o tempo é um bem limitado e estou fazendo outras coisas agora também. E, bom, pessoal, espero que seja um ano ótimo para todos nós, em termos de leitura e em termos de tantas outras coisas que a gente precisa que sejam ótimas. E é isso, me contem ali embaixo o que vocês leram em dezembro, o que estão lendo em janeiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!